iniciar a apresentação de hoje trazendo uma relação DNA e estilo de vida. Quando a gente fala sobre mapeamento genético, muitas pessoas acham que é sentença. Poxa, eu não vou ver o meu DNA, não vou acessar, não vou fazer mapeamento genético, porque vai que mostra que eu tenho uma predisposição a uma doença, a uma sensibilidade, eu já vou desenvolver na hora, porque eu leio aquela informação e já vou desenvolver. E na realidade, gente, o DNA ele não é uma sentença para a gente, né? Ele dá um direcionamento muito importante, uma oportunidade formidável para você conseguir prevenir, conseguir controlar, mas não é sentença, tá? Até mesmo porque o nosso estilo de vida, nossas escolhas, né? Nossa alimentação, todo o nosso estilo de vida, ele representa cerca de 60%, 70% do que a gente é, né? 30%, 35% é o que está no nosso genoma, então ainda é algo meritocrático, ainda é algo a partir das suas escolhas, e que bom, né? E aí eu trago nesse gráfico uma relação muito simples para você entender esse conceito, de que realmente não é sentença. Imagine, nesse gráfico vai aparecer um pontinho vermelho, quando eu começar a desenhar ele, imagina que o pontinho vermelho é quando a doença aconteceu. A gente sabe que uma doença ela não nasce da noite para o dia. A gente vai desenvolvendo, né, muitas vezes ao longo de anos, vários parâmetros já vão mostrando que isso vai acontecer. Quando a gente começa a trabalhar com os exames bioquímicos, você consegue muitas vezes observar que algo já está desajustando, a hemoglobina glicada já está ficando um pouco mais alta, a insulina já está se elevando um pouco mais, e aí, bingo, depois de um tempo, a pessoa realmente detecta pela glicemia, que está elevada, que é o exame básico, que muitas vezes os médicos, né, pedem só, alguns médicos pedem só a glicose, e aí já aconteceu, né? Mas já estava se desenhando esse diabetes há muitos anos. E vários exames já poderiam detectar, exames muito mais sensíveis. Então, vou pegar o exemplo do diabetes. Imagine que nesse vermelho vai ser quando vai surgir o diabetes, né? Uma doença crônica. Aí, no slide eu trouxe outros exemplos, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, Alzheimer, neoplasias. E aí imagine, a maior parte de vocês são estudantes, não é isso? Quem é estudante de nutrição vai levantar a mão, só para me posicionar. Maravilha. Então a gente está, né, em sua grande maioria. Vou dar um exemplo mais próximo de vocês. Imagine que você está ali com seus dois amigos, são em 3, e vocês os três amigos, as 3 amigas, têm hábitos muito parecidos, de comer mais ou menos as mesmas coisas, né? E come um doce, né? Acaba beliscando muitos intervalos, muito bombom, muito açúcar, refrigerante, não está estudando mal. Estou vendo que algumas pessoas já estão se identificando, né? Como a faculdade pega muita gente, né? Requer muito tempo, né? Dá uma sugadinha da gente, muitas vezes você não está fazendo atividade física, está sedentário, né? Então imagina que vocês 3 têm mais ou menos esse mesmo estilo de vida, beleza? E aí vocês vão fazer os exames para poder ver como é que está a saúde, como é que está esses valores, esses exames relacionados com o risco de diabetes. E aí no gráfico eu vou começar a desenhar o seguinte. Vou dar logo 2 exemplos. Vamos supor que você e o seu amigo têm o mesmo estilo de vida, só que o seu amigo ele herdou mais genes do que você para predisposição a diabetes. Ele tem alteração dos genes PPAR gama, TCF7L2, são genes que têm relação com a metabolização também de carboidratos. Vamos supor que ele tem um painel genético que predispõe mais. Lembra que vocês 2 têm o mesmo estilo de vida. Aí o terceiro amigo, ele também tem o mesmo fator ambiental, notem que no gráfico o ambiente tem o mesmo tamanho, tem o mesmo fator ambiental, mas ele tem ainda mais polimorfismos. Polimorfismo é aquela alteração genética que se repete em torno de 1% da população. E aí, quando essa mutação é muito frequente, ela ganha um status de polimorfismo. É algo que se repete muito. Então, vamos supor que essa terceira pessoa, seu outro amigo, tem ainda um polimorfismo, ainda tem mais genes. 3 genética é bem diferente. Insulinêmica, curva glicêmica, mapeia tudo. E aí, no final das contas, vamos colocar vocês como sortudos, né? No final das contas, você sai de lá tranquilo. Não, meus exames já eram bons. Minha hemoglobina glicada é 5,3.
minha insulina deu de 8, 7, tá bem, dá para melhorar, mas tá bem. Aí vamos supor que a outra pessoa, seu amiguinho, já tem uma carga genética maior, ele já sai preocupado. Ele já sai com aquele famoso diagnóstico de pré-diabetes, né? E aí ele já sai com a hemoglobina glicada de 5,6, 5,7, a insulina dele já está em torno de 20, e aí a glicose dele, a glicemia dele já está ali no 99, e o médico fala, ó, você está pré-diabético. Ele já sai com a pulga atrás da orelha. E o terceiro colega aí da turma, ele já sai bem chateado, já sai com uma receita para ir direto na farmácia e comprar uma medicação, comprar um glifage, comprar uma medicação para o diabetes. Porque ele já está, né, com a doença. Ele já está com a hemoglobina glicada acima de 6, uma insulina de 30, a glicose já estourou para lá de 100 há muito tempo, e aí ele está com essa questão do diabetes. Então, o que acontece? A terceira pessoa, ela nunca teve uma sentença, não chegou a ser sentença, mas a predisposição genética dela foi muito maior. Se o estilo de vida dela ajudasse um pouquinho mais, se no lugar de ser o mesmo estilo de vida, ela, vamos jogar na prática, poxa, eu já sei que eu tenho uma carga genética muito alta, então eu vou tentar, quando eu vou adoçar algo, eu vou tentar usar um adoçante aqui mais saudável, né? Vamos botar um estéreo, por exemplo. Ou então vou tentar nem adoçar, vou tentar sentir o sabor natural dos alimentos. Não vou botar o doce 100%, mas vou tentar mudar o paladar um pouquinho. Chocolate eu já vou pro amargo. Vou botar atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Enfim, se a pessoa sabe que seu calcanhar de Aquiles, que a sua vulnerabilidade maior é o diabetes, é um câncer de intestino, é uma sensibilidade ao glúten, é uma predisposição à intolerância à lactose, ela tem a oportunidade de evitar que isso aconteça. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, qual é o melhor período para você fazer um exame genético? Na minha opinião, quanto antes. Porque nosso DNA ele não muda. Nosso DNA, você nasce com ele, você morre com ele. O que vai modificar são as interações epigenéticas. Você consegue modular, né? Eu vou explicar isso logo, mas você consegue modular a expressão desses genes. Mas o nosso DNA ele não se modifica. Então, quanto antes eu consigo fazer o mapeamento genético, né? O ideal seria que no futuro, né? A gente está falando muito de inteligência artificial, de futuro também, né? Pensando que está por vir, já pensou se a gente no futuro consegue ter de forma mais acessível, nasceu, está aqui, tem o teste do pezinho e está aqui o mapeamento genético da criança. Seria incrível, né? Seria fantástico. A gente poderia mudar cursos de muitas histórias. Então, quando a gente faz no indivíduo muito cedo, ao nascer, a gente previne as coisas. Quando a gente faz, muitas vezes, uma pessoa de 30, 40, 50 anos, muitas vezes você ajuda a controlar e até a prevenir também. Em qualquer momento é válido. Mulheres com mais idade, homens com mais idade, muitas vezes o meu público de 50, 60 anos, 70, faz mapeamento genético também. Por quê? Muitas coisas aconteceram, mas você vai prevenir outras, você vai entender mais, você vai controlar melhor. E a época que você mais precisa é quando a gente tem mais idade também. Então, qualquer momento é bem-vindo, qualquer momento é interessante de se fazer. Mas, por exemplo, um indivíduo muito novo, você realmente vai mudar o curso da história, né? E aí, a gente fala que conhecer as suas predisposições não significa uma sentença, e sim o quanto você está exposto a elas. A gente vai avaliar a sua vulnerabilidade. E olha só que sorte que somos nutricionistas, né? Que coisa boa que somos nutricionistas. Sabe qual é o principal fator ambiental que modula a expressão dos genes? Lembra da época da biologia? Acho que todo mundo estudou isso. Genética, mais genótipo, mais o meio ambiente é igual ao fenótipo. Perfeito. E aí o que acontece? Imagina que você tem uma genética para predisposição à obesidade. Existe sim, gente, genética para predisposição à obesidade. Já tem mais hábitos de compulsão, já tem menos saciedade, já tem aquele comer compulsivo, já tem a fome emocional, já tem uma taxa metabólica mais desacelerada. Sim, existem genes que podem determinar mais ou menos isso. Imagine que você tem essa predisposição para a genética e você realmente, né, adota esses hábitos como a gente exemplificou. Não liga muito para a alimentação, realmente não faz atividade física, com o seu fenótipo, muito provavelmente, você vai ter uma tendência maior a ter esse fenótipo da obesidade. Só
quê? E qual é o fator ambiental que poderia mudar isso? Tá, eu dei genes, GNFTO, GNPPR-gama, vou mostrar alguns genes aqui para vocês conhecerem, tá? Então, eu dei alguns genes que predispõem à obesidade. Mas se eu fizer algumas condutas, não é sentença. Se eu tiver um estilo de vida saudável, não é sentença. E qual é o principal fator do estilo de vida saudável? A alimentação. Então, não é por acaso que está todo mundo querendo estudar alimentação. Não é por acaso que muitos médicos se especializaram na área da nutrição. Vamos assim dizer, hoje, para a nutrologia, que é uma área super nova. As pessoas, quanto mais se estuda, eu estudo esporte, eu estudo comportamental, nutrição comportamental, eu estudo mais a nutrição materno-infantil. Tudo que você vai estudar, você vai esbarrar na genética. Se é um conteúdo atual, você vai encontrar um genezinho que tem relação à hipertrofia. Algumas pessoas ganham mais massa muscular do que as outras. Sim, tem genes que estão relacionados com isso. Então, a gente está na era da genética, sim. A gente está na era do genoma, sim. A gente tem essa possibilidade, porque muitas pessoas ainda não exploram, mas a gente tem essa possibilidade de acessar essas informações. Viver numa bolha é super difícil. Né? Até nós, como os nutricionistas, estudantes de nutrição, quem é que dorme toda noite 8 horas? Quem é que não come açúcar de jeito nenhum, nem glúten? Quem é que não come nada industrializado? Quem é que se exercita perfeitinho, não se estressa? Possível, né? Essa pessoa não vive. Então, o que acontece? Viver numa bolha é difícil, mas conhecer a sua vulnerabilidade pode ser algo bem interessante. Então, a gente faz muito esse direcionamento. Essas são as suas predisposições. Então, você, indivíduo aqui, amiguinho, colega, indivíduo C, você tem que adotar, né, um estilo de vida um pouco mais saudável, nesse quesito. Baixar o açúcar, especificamente, porque aí a gente vai poder controlar essa predisposição ao diabetes.